Oi pessoas, boa tarde, meu nome é Ademir Odaro Odoluo e eu estou aqui hoje nesse canal, esse é o primeiro vídeo desse canal. Aqui é um lugar onde a gente vai falar sobre matriarcado, mas matriarcado quanto fundadora de sociedades, matriarcado quanto episteme, forma de se colocar no mundo, de ver o mundo. E não esse matriarcado em que eu vou ficar falando pra vocês, existem rainhas mulheres, existem exércitos só de mulheres, não, esse papo aqui é outro. E aí, para o primeiro vídeo, eu quero pedir desculpa por duas coisas. Três, na verdade. Primeiro é porque eu tô sem aqueles microfones profissionais. Porque eu tava realmente muito agoniada para colocar esse vídeo, para poder parir esse vídeo. Eu tenho gestado ele já tem bastante tempo. Então, eu queria colocar ele, né, pro mundo. E eu não consegui esperar. Segunda coisa que eu quero pedir desculpa, porque pode ter alguns sons, né, por conta disso, assim, adjacentes, músicas de vizinhos, whatever. Tem que levar, né, gente? É isso aí. E terceira coisa é a questão de homens. Homens que venham a comentar. Mulheres, descentralizem. Aqui é um lugar para ambos os gêneros aprenderem, mas a gente não vai centralizar, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então, centralizar nesse momento não é inteligente, tá? Então, vamos deixar eles falarem, se positivo, se negativo, deixa, né? Vamos fortalecer a nossa comunidade quanto mulheres, ok? E, enfim, e aqui eu quero trazer para vocês uma visão africanizada, uma visão diferente do nosso lugar no mundo. E para começar, a gente vai entender as formas de ver você quando você nasce no patriarcado e no matriarcado. Ao passo que no patriarcado é visto corpo, então quando você nasce, olham o seu corpo, né? E o seu corpo vai ditar o seu lugar no mundo. Menino e menina. É assim, né? Rosa e azul. No matriarcado nascem pessoas, né? E o centro da nossa vivência, ela não é baseada em corpo, é baseada em sentido. Vocês sabem aquela máxima de nosso homem é muito visual? Então, isso é ocidental. Isso é ocidental, isso é do patriarcado. Nas nossas filosofias, né? E aí eu falo nossas porque o continente africano ele é gigante, ele tem várias filosofias, mas nós temos unidades filosóficas, unidades culturais. Nós partimos desse lugar de integração entre o ser, o sentir e o criar existência. Então, ok. Se no patriarcado é importante, eles prestam atenção nessa questão de gênero, eles dividem por gênero, é para quê? Para categorizar funções, né? E criar uma hierarquia. Então, na categoria do patriarcado, o homem ele é superior e tem suas funções, a mulher é inferior e tem as suas funções. No matriarcado, são pessoas, né? E a hierarquia é por idade e quantidade de conhecimento, de sabedoria. Quanto mais velha, mais conhecimento a pessoa tem, mais títulos, mais respeito essa pessoa terá. Então, veja bem, aqui, né, e a gente precisa entender como é que a gente vai para a sociedade, como as nossas relações são moldadas a partir disso. Você tem a menina, e que eu tô consultando meu material, que ela vai brincar de boneca, de casinha, ela vai receber toda essa coisa, esse bombardeamento do romance, né, do príncipe que vem salvar ela, tirar ela desse lugar horrível que ela vive. E você tem um menino, né, que brinca de carrinho, de futebol, de pipa, e que é o herói, né? Ele é o salvador, ele é provedor, ele é o grande. Então, veja, o que a gente tem aqui quanto construção a partir dessa dinâmica de acesso de primeiros momentos de vida? Porque, veja, quem já tem um contato com a psicologia, com o autoconhecimento, sabe que a nossa infância é o que molda a nossa forma de ver o mundo. Nós somos crianças pilotando, dirigindo um corpo adulto. Então, perceba, o que a gente vai ter aqui? Uma menina que brinca de boneca e de casinha, ela entende o funcionamento de uma casa, ela está no lugar de cuidado. Então, ela entende como é que funciona um bebê, né? Você vê ela lá brincando com a bonequinha. Ela entende, ela consegue perceber a dinâmica, ela consegue perceber as necessidades do outro. Ela consegue, por exemplo, um exemplo assim, lavar vasilha. A gente não lava vasilha porque a gente tem que lavar vasilha. A gente lava vasilha porque a casa organizada tem um significado. Porque, de repente, você lava vasilha num determinado horário. Porque quem vai fazer o almoço não gosta de fazer o almoço com a vasilha suja.
Você entende? Então, existe um porquê das coisas pra gente, pra nós que somos mulheres, a gente é socializada pra ter esses porquês, isso não tá errado, né? O errado é o exagero, é quando isso se desloca só para o outro. Mas isso é bom porque nós somos pessoas profundas, a gente consegue ler além das coisas puras, né? Além do que tá dado, além do simples. Então, veja, essas brincadeiras, elas trazem para a menina uma percepção das necessidades básicas de um ser humano. Ela consegue antecipar as necessidades dos outros. Ela cria uma conexão com as emoções dos outros e com as próprias emoções também. Então, veja, ela é a gestora de uma comunidade. Ela aprende a gerir uma comunidade, que a gente chama de família. Entende? E isso é importante e isso é positivo, isso não é negativo, porque família não é só seus filhos, seus pais, as pessoas que convivem com você, seus amigos, isso também é família, isso também é comunidade. E é necessário esse lugar de cuidado, né? Só que não exagerado, ok? Mas a gente não vai saber isso nesse vídeo, então vamos lá. Já o menino, o que a gente produz aqui? O que é brincar de carrinho, né? O menino brinca de carrinho indo fazer a feira pra família dele? Não, o menino brinca de carrinho, pá. Vou vencer, vou ganhar. É uma corrida. Eita, cambalhota. Ele joga futebol, que é um time contra o outro, a vencer. E aquela, né, toda uma questão de violência. Vai brincar de videogame. Mais violência, mais vencer. E ele recebe o herói, né? Nos filmes ele é o herói. Ele é aquele que vai, que guerreia, que não sei o quê. Então veja. Perceba bem. O que a gente cria nesse menino? Ele não aprende a cuidar de si, porque ele recebe tudo pronto, né? O banho, a comida, o café, tudo na mãozinha, tudo ali dado. Então, ele não aprende a cuidar de si nem dos outros ao seu redor. E a gente vê isso no dia a dia. A gente tem homem perdendo, né, o pirulito porque não sabe lavar. Você deixa um homem solteiro dentro da casa dele, sozinho, senta na casa da mãe, é uma imundice, né? Por quê? Porque eles não aprendem, eles não são socializados para poder cuidar de si, cuidar do outro. O mundo dele se organiza sozinho, então ele não tem responsabilidade com a própria bagunça, ele não tem responsabilidade com o próprio corpo. A responsabilidade dos cuidados é de outra pessoa. E aí essas responsabilidades, inclusive, até se expandem além só dessa questão do cuidado, né? Então, veja, esse menino, ele não trabalha em momento nenhum a empatia, as conexões, não. Né? Inclusive, ele não pode se conectar com as próprias emoções. Ele não pode chorar. Ele é menino, o menino não chora. E aqui a gente vai ter uma divisão que mais lá na frente vocês vão entender que esse menino, ele pode receber tudo isso na mão, né? Todos os cuidados, tudo, como um reizinho, né? O bibelô. Ou ele pode receber tudo isso também com muita violência, né? Você é burro, você é inútil, e etc. E tá, como é que seriam crianças socializadas no matriarcado? Elas são pessoas que vêm pro mundo, vão conviver com toda uma comunidade cuidando dela, e aí ela vai ter oportunidade de conhecer várias pessoas, várias formas de ver o mundo, várias formas de fazer coisas, várias dinâmicas, e por aptidão, ela vai se tornando um adulto saudável. Ela vai aprendendo a ser um adulto saudável. Então vai crescer sabendo tomar um banho, cuidar de uma casa, cuidar dos outros, entender as emoções dos outros, entender demandas de uma outra criança. É muito comum, por exemplo, você vê em Angola, eu vi muito isso, homem fazendo unha, homem exercendo esse lugar de cuidado com a estética, né? E assim, né, que a gente adora falar no Ocidente, homem hétero. Você vê crianças na brincadeira em que a criança mais velha, ela automaticamente se responsabiliza pelas outras. Por quê? Porque ela é a mais velha, ela tem mais sabedoria, ela tem mais conhecimento. Então, essa seria a dinâmica do cuidado, né? Que nós, pessoas, deveríamos passar na nossa infância. E a gente não passa por isso, né? A gente é pessoa, vindo pro mundo pessoa, vivendo uma vida pessoa. E vamos aprender um tanto de coisa, vamos nos tornar adultos funcionais, vamos entender várias formas de ver o mundo. Não, a gente não vive assim no Ocidente. O Ocidente é menina, e aí cada um vai ter um estilo de vida diferente. Então, o que a gente tem de resultado, né? De resultado, a gente tem mulheres, às vezes, que se desconectam das suas próprias necessidades e se conectam mais com as necessidades dos outros. Veja, o cuidado, igual eu falei várias vezes, ele é importante, mas quando exacerbado, ele nos traz problema. E no Ocidente, isso acontece em demasia. A mulher, ela é levada para esse lugar de cuidado extremo do outro. E o homem? O homem é desconectado das próprias emoções, né?
não trabalha as próprias emoções, homem não chora. Eles não sabem se cuidar, porque eles não aprenderam, eles não foram socializados para poder aprender a se cuidar, a se dar banho, a cuidar de si, a cuidar das suas próprias roupas, a cuidar do seu próprio asseio, né, cortar as próprias unhas. E também não sabe cuidar do outro. Menina brinca de boneca porque vai ser mãe, menino brinca de boneca porque vai ser gay, não é porque ele vai ser pai. Entende? Então, ele não aprende. Então, ele tem toda essa desconexão. Ele fica vazio, ele fica interrompido, ele fica incompleto, literalmente. Ele é um adulto desfuncional. Ele não consegue funcionar sem ter alguém para poder estar gerindo ele, seja emocionalmente, seja fisicamente fazendo as coisas por ele, seja cuidando de tudo, às vezes até para poder pensar por ele, né? E aí fica aquele vazio, né? E aí o que a nossa sociedade faz? Ela vem e entrega uma persona para esse menino. Que olha, você tem esse vazio, você tem todo esse problema, mas aí a psique da pessoa também faz muito isso, né? A gente sabe. E aí vem falar com ele assim, mas você é o herói. Então veja, a gente entrega uma coroa de rei do mundo, né? Pra uma pessoa que não sabe cuidar de si, não sabe cuidar do outro, não tem empatia, não tem conexão com as próprias emoções, que aprendeu que a vida é só violência, é só vencer, é só ganhar, é só competir, né? E essa pessoa é o rei do mundo. E se você chegou até aqui, você já entendeu? Se você estuda um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre psicologia, que a pessoa que tem um vazio profundo, né, uma inferioridade ali, e a psique dela vai fazer um arranjo para trazer para ela um ego grandioso, a gente tá falando de uma pessoa narcisista. E aí não é que todos os homens sejam narcisistas, mas você está percebendo, né, pela lógica, pela observação, que a nossa sociedade foi moldada para fazer com que homens tenham traços fortes de narcisismo. Entende? Então, assim, quando você olha para o mundo, você consegue perceber isso projetado no mundo. Porque, veja, quem são as pessoas que estão fazendo guerra? Quem são as pessoas que estão cometendo, né? Quem é que está fazendo abuso aí à torta direita? Quem é que está fazendo, né? Entende? Quem é? Olha, dá uma olhada assim, né? Vira a cabeça que nem coruja, dá um 345 na sua vida. E observa assim, famílias inteiras, lindas, com filhos, esposas. Quem é que tá destruindo essa família? Quem é que mata? Né? Quem é que emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, inclusive de criança, dessas famílias? Quem tá destruindo as famílias? O homem hétero. Ele é o grande destruidor da família. Entende? E aí, por que a gente tá falando de família? Gente, família é importante. Seja, independente de novo, né? A gente usando o termo gênero. Independente do gênero, você é pessoa, você foi parido, você precisou de um pai e de uma mãe. Então você precisa de uma família. Entende? Não é só porque você tem um outro espectro dessa questão de gênero que você não vai precisar de família, você precisa de família, você foi parido. Se a sua família tivesse ficado do seu lado, independente de novo, né, de gênero, e me incomoda falar isso porque você é só uma pessoa. Você é só uma pessoa, entende? Você é só um ser humano, é isso que você é. E você deveria ser amado por ser só esse ser humano que você é, só isso, entendeu? Então veja, se você fosse amado por ser o ser humano que você é, você não teria tanto problema. A gente não teria tanto problema com gênero, né? Com outras pessoas de outros gêneros que não seja feminino e masculino. Então, assim... deixa eu retornar aqui, né? Então, voltando. Aí você olha pra essa pessoa... pra essas pessoas que estão fazendo essas atrocidades no mundo. E todas, é unânime. São homens que estão nesse lugar. Entende? Destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo vidas. São homens héteros. E aí você vai falar comigo, nossa, porque o homem hétero tem poder, ele é inteligente, ele é arquiteta, olha a destruição que o homem hétero fez na vida daquela mulher, massa pra caramba. Bicha, não. Ele é só um Jurandir. Ele é um Jurandir tão desconectado de si,
do outro, das próprias emoções, das próprias necessidades, que não sabe fazer o básico. Pega esse gênio e põe ele para poder se cuidar, não consegue. Põe ele para poder cuidar de um outro ser humano, não consegue. Põe ele para sobreviver sozinho, não consegue. Então não é que o Jurandir ele é inteligente só porque ele conseguiu fazer uma destruição muito grande. Não, ele só é tapado o suficiente para poder manter um sistema que destrói a família, a mulher, do dinheiro dele, o psicológico dele, o mental, destrói tudo. Entende? Ele só é isso, tapado. Então veja, né? Esse Jurandir aí. E aí assim, quando você para pra poder observar, quem são essas mulheres que têm conseguido fugir, né? Desse lugar do patriarcado, que têm conseguido fugir dessas dinâmicas? Elas são mulheres que elas buscaram conhecimento de si, do outro e do seu lugar no mundo. São mulheres que buscaram por conhecimento. Lembra lá do matriarcado? Que o importante pra gente é o conhecimento? Aqui é a mesma coisa, entende? Retorne ao matriarcado, retorne à busca do conhecimento. O conhecimento seja a coisa mais importante da sua vida. E é por isso que você vai ver um movimento, inclusive Red Pill, né? Chama assim Red Pill, um movimento conservador, tentando retornar a mulher para esse lugar de servidão, de submissão. E por quê? Porque hoje, financeiramente, a mulher ela já não tá mais nesse lugar. Ela trabalha, ela recebe, ela hoje consegue gerenciar todas as coisas sozinha. O homem às vezes até atrapalha. E ela não precisa mais se submeter. Mas aí a gente vai fazer... O que essa galera quer fazer? Eles querem criar uma submissão que ela é mental, que afeta os seus sentidos, a sua percepção das coisas. Então você tem que ser submissa porque é do feminino. De novo, eles vão utilizar lá o seu corpo, né? O carimbinho que você recebeu. Mulher, feminina, frágil. Não, isso é uma construção ocidental. Existem várias formas de ser pessoa. Entendeu? Existem várias formas de ser pessoa. Então, não, mas eu gosto de ser uma mulher que tem esse apego estético, que se cuida, que pinta a unha, que faz a unha, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu gosto de uma mulher mais delicada. Ok. Mas isso não te faz mulher. Te faz pessoa que gosta disso. Entende? Então, assim, eles vão fazer todo esse movimento, esse malabarismo, pra tentar intelectualmente levar as mulheres pra essa percepção dessa submissão. E aí o que acontece? A gente não vai, né? A gente não vai. A gente tem percebido que as mulheres têm lido mais, têm procurado mais, têm se empoderado mais. E isso é importante, porque veja, o sistema patriarcal e capitalista, ele só funciona por conta de um emborrecimento que foi feito de todo mundo. Emborreceram todo mundo, né? Enquanto no matriarcado você busca o conhecimento, no patriarcado você nega o conhecimento, você nega as instituições de conhecimento, você nega tomar uma vacina, você bebe detergente. Você nega toda forma de obter conhecimento. Você nega o conhecimento. Meu Deus, o conhecimento é algo que deve ser combatido. Porque, veja, se você tem conhecimento, você não vai se colocar nesse lugar. Você vai entender que você tem o poder. E hoje as mulheres estão entendendo isso. Elas têm o poder. Elas têm o poder de decidir quando a sociedade nasce e quando a sociedade morre. Porque se a mulher decide não ter filho, a sociedade morre. Entende? E a mulher não quer ter filho com o Jurandir. Não quer. E aí, a gente voltando para essa gênese do Jurandir, a gente vai ter dois tipos de Jurandir que vai nascer aqui, né? Que eu falei lá, a gente tem que entender esses dois Jurandirs. A gente vai ter o Jurandir que recebeu tudo na mão, filhinho lá, bonitinho, bibelô, que é o reizinho, que vai dar o show, que vai ser o grandioso, o fodão, ou é sorte sua me ter na sua vida. E a gente vai ter o Jurandir, que aí a gente tem que olhar para esse Jurandir com um pouco mais de cuidado, porque ele é o Jurandir que sofreu muita violência. E em sua maioria, esse Jurandir aqui, geralmente são pessoas pretas, porque a gente vem de lares mais violentos, né? Infelizmente, a pobreza, ela também é a pobreza, a ausência de informação, a violência que nos foi ensinada quanto modo de educação. Infelizmente, a gente é ainda as pessoas que estão mais nesse lugar, né? De receber violência. Então, esse Jurandir que vai ser o Jurandir que sofreu violência.
Só que ele não vai se responsabilizar. Ele não é o Jurandir de, nossa, fizeram isso comigo, vou me responsabilizar, vou procurar conhecimento, vou procurar sair disso daqui. Não, ele é o Jurandir que ele vai machucar todo mundo ao redor dele por conta das dinâmicas que ele aprendeu e não vai se responsabilizar porque ele vai ser sempre o coitado. Né? Ele é o Jurandir, coitadinho, nossa, não aprendeu porque mamãe e papai não ensinou, nossa, não grita comigo não, eu sofri tanto, né? E aí ele vai ficar nesse lugarzinho de coitadinho, sabe, desse Jurandir. E aí assim, gente, de novo, né? A gente, nós, quanto mulheres, eu já disse, a gente tem o poder de começar e terminar sociedades. Diferente do que é dito pra gente, que o homem te escolhe, né, que você tem que ser bonita, que você tem que ser magra, que você tem que ser não sei o que pro homem te escolher. Não. A gente que escolhe quem vai entrar nas nossas vidas. Ok? A gente que escolhe quem vai nos acessar. Então, assim, vamos mudar um pouco a dinâmica, vamos descentralizar esse amor romântico, vamos descentralizar os homens, a importância dos homens na nossa vida, a importância do amor romântico, a importância de estar se relacionando, literalmente, sabe, buscar amor como fonte de existência. E aí, quando eu digo amor romântico. Existe amor nas nossas relações com filhos, amigos, familiares, amor com nós mesmos, amor pelo conhecimento. Existem tantas outras formas de amor que podem nos nutrir e nos manter mais seguras. Entende? Então vamos nos nutrir desse outro amor. Vamos nos empoderar quanto pessoas que decidem, que escolhem quem está do nosso lado. E vamos prestar um pouco de atenção, e isso vai ser tópico até para o próximo vídeo, das distrações que o patriarcado coloca pra gente, para nos causar insegurança e nos colocar numa vitrine para que os jurandis nos escolham. A gente se colocar num lugar em que o homem escolhe, em que a gente é privilegiada por ter um homem. Entende? Aí o homem é o quê? Um jurandir. A maioria que tá por aí, e assim, raros, até hoje, né? Um que não é um Jurandir. A maioria é Jurandir. Você entende? Então, assim, que nós mulheres retornemos a esse lugar, nós mulheres pretas retornemos a esse lugar do matriarcado africano, que nós busquemos as nossas histórias, que nós busquemos as resoluções que as nossas ancestrais trouxeram para as nossas vidas. Nós, quanto mulheres, frutos de um matriarcado, a gente tem uma gama de informações, de conhecimento gigante para a gente poder acessar, para a gente entender nosso lugar no mundo com uma outra perspectiva, porque o machismo, o patriarcado, colocou na gente aquele óculos do ciclope, para onde a gente olha tudo é vermelho. Tudo que para todo lugar que a gente olha é sobre eles, não é sobre nós. E o matriarcado traz pra gente um outro olhar, um olhar sobre nós mulheres, nosso lugar no mundo, nosso lugar de poder, nosso lugar como produtoras de sociedade, nosso lugar como produtoras de conhecimento, nosso lugar como protetoras de tudo, de todo um sistema. Nós como protetoras do grande útero que gestou tudo nesse mundo. Então, nosso retorno, quanto mulher preta, para esse lugar é importante. Principalmente porque, quando a gente fala desses jurandis e todos os seus desdobramentos violentos, a gente fala da maioria que está sofrendo os desdobramentos violentos desses jurandis são mulheres pretas, são crianças pretas, meninos e meninas, crianças. Entende? Então, a gente tem que aprender a fazer esse recorte não é um recorte. Pelo contrário, a gente tem que pegar essa visão do matriarcado e trazer, colocar, iluminar essa coisa, esse sketch que é o patriarcado, e trazer isso, a gente, né, enquanto produtora de luz, a gente dá a luz. Então, trazer essa iluminação para outras mulheres e para nós mesmas, entende? Nos unir mais quanto mulher, criar mais. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, gente, só por conta disso. Sabe, uma vozinha que falou comigo, quantas mulheres mais vão ter que sofrer para você falar, para você abrir a boca? É só por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu odeio a internet, eu odeio me expor. Entende? Mas por entender que tem outras mulheres aí fora que precisam ouvir isso. Então, assim, se liberta desse lugar. Você é incrível, 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 incrível. Você é massa pra caramba. Entende? Você tem poder. Muito poder. E nos próximos vídeos a gente vai falar mais ainda sobre esse poder feminino, esse lugar da mulher de verdade. Entende?
E aí, assim, vou usar esse termo mulher, porque é o que a gente vai entender, mas desse lugar de você quanto pessoa, sabe? De você quanto ser que cria, que tem esse poder da criação, não só de filho, mas de tudo. Entende? Então, enfim, já tá começando a escurecer, a luz vai começar a ficar ruim, peço desculpa por isso também. E a gente termina o nosso vídeo por aqui e a gente volta a conversar sobre as nossas relações e a nossa forma de ver o mundo no próximo vídeo, gente. Tchau. Espero que todos fiquem bem. Peço que Oxum, que as nossas ancestrais femininas nos abençoem e que a gente faça, né, que a gente dê passos largos para esse retorno da mulher como centro das sociedades. Achei.